Você busca refúgio, força e segurança absoluta em Deus diante do caos? Você confia que, mesmo quando a terra treme, os mares rugem, as nações se agitam e os reinos vacilam, Deus permanece presente, soberano e inabalável? O Salmo 46 declara que Ele governa acima do barulho do mundo, que é exaltado entre as nações e que, no fim, sua vontade prevalece. Antes de seguirmos nessa meditação profunda sobre o Salmo 46, te convido a compartilhar este vídeo com alguém que precisa de alívio emocional e sentir que não está sozinho. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar caminhando conosco nessa jornada de estudos pelos Salmos. Uma jornada que convida o coração ansioso a cessar a luta interior, a parar de tentar controlar tudo e a confiar plenamente na soberania de Deus. Se você sente que está vivendo tempos em que o caos parece não ter controle, em que o medo soa mais alto do que a segurança, este Salmo 46 é para você. Se você se vê cercado por abalos, crises e incertezas, sentindo o coração inquieto, tentando entender o que Deus está fazendo, mas sem romper a confiança, este Salmo 46 é para você. O salmista nos lembra de que crer não é negar o caos, mas descansar no meio dele, confiando em um Deus que é refúgio, força e socorro bem presente. Estes versos nos acolhem quando tudo parece ceder, e ainda assim somos convidados a permanecer firmes, sabendo que Deus reina. Neste salmo, vamos mergulhar verso por verso acompanhando essa declaração de confiança que nasce em meio ao desarranjo, onde o salmista transforma o medo em descanso, a instabilidade em segurança e o barulho do mundo em silêncio diante de Deus. Cada reflexão foi preparada para alcançar a sua alma, fortalecer sua confiança e ajudá-lo a lembrar de que confiar, mesmo quando tudo treme, é um dos atos mais profundos de fé. Fique conosco até o final, porque faremos uma oração baseada no Salmo 46, uma oração preparada para quietar o seu coração, renovar a sua confiança e lembrá-lo de que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua presente, soberano e fiel. Verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este verso abre o Salmo com uma declaração que atravessa gerações. Deus não é apenas uma ideia de segurança, Ele é refúgio real. Refúgio fala de abrigo quando tudo ameaça desabar, de um lugar onde a alma encontra proteção. A fortaleza revela que essa proteção não é frágil, mas firme, resistente e confiável. O salmista afirma que, em meio à angústia, Deus não se esconde nem se afasta. Ele se faz presente, acessível e atento. Sua presença é a base da verdadeira segurança. A expressão socorro bem presente mostra que Deus age no tempo certo, não tarde demais. Ele conhece o peso da angústia humana e não minimiza a dor de quem sofre. Este verso não ignora a realidade das crises, mas revela onde está a resposta. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias, Deus oferece sua própria presença. Ele não apenas livra, mas sustenta. Não apenas protege, mas fortalece o interior. Sua ajuda é contínua, não ocasional. Às vezes, Deus nos chama a perceber que sua presença não depende da ausência de problemas. Ele se revela justamente no meio da pressão, quando as forças parecem falhar. Há momentos em que não sentimos alívio imediato, mas sentimos sustentação. É nesse espaço silencioso que o coração aprende a confiar além das circunstâncias. Deus não muda o cenário primeiro, Ele fortalece a alma para atravessá-lo. Na vida diária, este verso nos chama a mudar o lugar onde buscamos segurança. Em vez de correr para o controle, para a ansiedade ou para a autossuficiência, somos convidados a correr para Deus. Refugiar-se no Senhor é escolher confiar mesmo quando não há respostas imediatas. É permitir que Ele fortaleça o coração cansado. É aprender a descansar sabendo que, na angústia, Deus já está presente. Para refletir, onde tenho buscado refúgio nos momentos de angústia? Tenho reconhecido Deus como fortaleza ou apenas como último recurso? O que hoje preciso entregar para descansar na presença do Senhor? Verso 2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Este verso revela a resposta natural de quem conhece o caráter de Deus. O salmista não nega a possibilidade do caos, mas declara uma escolha consciente de não temer. A terra transtornada e os montes abalados representam tudo aquilo que parecia sólido e seguro. São imagens de colapso total,
quando as bases da vida parecem ceder. Ainda assim, a confiança permanece firme. O temor não governa o coração de quem sabe em quem está ancorado. A força deste verso está no contraste entre o cenário e a postura interior. Tudo ao redor se move, se quebra e se altera, mas a fé permanece estável. O salmista ensina que a ausência de medo não nasce da estabilidade externa, mas da certeza da presença de Deus. Quando os fundamentos do mundo falham, o fundamento da fé se revela mais forte. A confiança não ignora o perigo, mas escolhe não se submeter a ele. Há momentos em que o coração é tentado a interpretar o caos como abandono. Mas a fé madura aprende a enxergar além do barulho das circunstâncias. Mesmo quando tudo treme por fora, Deus permanece imutável por dentro da história. Ele não perde o controle quando os montes se movem. É nessa certeza silenciosa que a alma encontra coragem para não temer. Na vida diária, este verso nos convida a decidir onde firmamos nossos pés. Crises podem abalar estruturas, relações e planos cuidadosamente construídos. No entanto, somos chamados a não permitir que o medo governe nossas reações. Confiar em Deus é permanecer firme mesmo quando tudo parece instável. É escolher fé no lugar da ansiedade e descanso no lugar do desespero. Para refletir, o que hoje tem abalado minhas estruturas emocionais ou espirituais? Tenho permitido que o medo governe minhas decisões? Em que fundamento estou firmando minha confiança quando tudo parece instável? Verso 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Este verso aprofunda o cenário de instabilidade já apresentado, trazendo a imagem das águas agitadas e barulhentas. As águas que rugem representam forças que não podem ser controladas, situações que avançam com violência e ameaçam a segurança. Os montes, símbolos de firmeza e permanência, agora se abalam diante dessa fúria. O salmista descreve um caos intenso, onde até o que parecia inabalável é atingido. Ainda assim, o tom não é de desespero, mas de consciência espiritual. Ele reconhece o caos sem permitir que ele domine sua fé. A repetição do ainda que revela perseverança interior. Mesmo com o barulho das águas e a força que abala os montes, a confiança não se dissolve. O salmista mostra que a fé verdadeira não depende de silêncio ao redor, mas de certeza interior. O caos externo não anula a presença de Deus. Pelo contrário, ele se torna o pano de fundo onde a fidelidade do Senhor se destaca com mais clareza. Quanto mais fortes as águas, mais evidente se torna a necessidade de confiar. Há um aprendizado silencioso quando o barulho não cessa. A alma descobre que confiar não é calar as águas, mas ancorar o coração. Deus não compete com o ruído do caos, ele se faz presente acima dele. Mesmo quando tudo parece avançar com força, sua fidelidade permanece intacta. É nesse descanso interior que a fé se fortalece. Nesse lugar secreto, o coração aprende a ouvir a voz de Deus acima das circunstâncias. E mesmo cercado por ondas, descobre que a presença do Senhor é mais profunda do que qualquer tempestade. Na vida diária, este verso fala aos momentos em que o coração se sente sobrecarregado por pressões sucessivas. Há dias em que tudo parece fazer barulho ao mesmo tempo, pensamentos, notícias, medos e decisões. Deus nos chama a não medir sua presença pela intensidade da tempestade. Mesmo quando tudo se agita, ele continua sendo refúgio. Confiar é permanecer firme mesmo quando o coração sente o impacto das ondas. Para refletir, que situações hoje têm feito o meu coração se sentir agitado? Tenho confundido o barulho da crise com a ausência de Deus? Como posso fortalecer minha confiança mesmo quando tudo parece fora de controle? Verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Depois das imagens de caos e agitação, este verso introduz um contraste cheio de paz. Enquanto as águas do mundo rugem e ameaçam, há um rio que flui com tranquilidade e alegria. Esse rio não invade nem destrói, mas sustenta e vivifica. Ele corre dentro da cidade de Deus, lugar de habitação e comunhão. A presença do Senhor transforma o ambiente em fonte constante de vida. O rio simboliza a provisão contínua de Deus, sua graça que não depende das circunstâncias externas. Mesmo que tudo ao redor esteja instável,
dentro da cidade há ordem, alegria e segurança. O santuário das moradas do Altíssimo aponta para um Deus que habita no meio do seu povo. Sua presença não é passageira, mas permanente. Onde ele está, a vida que flui e renova. Esse rio nos ensina que Deus trabalha de dentro para fora, começando no coração antes de transformar o cenário. Ele não precisa fazer barulho para agir, pois sua graça flui de forma constante e silenciosa. Enquanto o mundo busca paz em soluções externas, o Senhor oferece uma fonte interior que não se esgota. É nesse fluir discreto que a alma é fortalecida dia após dia. Quanto mais permanecemos na presença de Deus, mais essa vida se espalha por tudo ao nosso redor. Na vida diária, este verso nos lembra de que a verdadeira paz nasce da presença de Deus em nosso interior. Podemos enfrentar dias turbulentos sem permitir que o caos nos domine. Quando cultivamos comunhão com o Senhor, algo dentro de nós permanece calmo. Esse rio continua fluindo mesmo em tempos difíceis. É nele que a alma encontra alegria, equilíbrio e descanso. Para refletir, onde tenho buscado alegria em meio às pressões da vida? Tenho permitido que a presença de Deus governe meu interior? O que hoje tem impedido esse rio de fluir livremente em mim? Verso 5. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará desde o romper da manhã. Este verso afirma com clareza a razão da estabilidade da cidade de Deus. Ela não é firme por causa de muros, estratégias ou recursos humanos, mas porque Deus está no meio dela. A presença do Senhor é o que sustenta, guarda e preserva. Onde Deus habita, o abalo não prevalece. Mesmo quando tudo ao redor treme, aquilo que ele ocupa permanece de pé. O romper da manhã aponta para o tempo certo da intervenção divina. A noite pode ser longa, marcada por medo e incerteza, mas a ajuda de Deus não falha. Ele age no momento exato, trazendo luz quando o escuro parece dominar. O salmista revela que Deus não abandona seu povo à própria sorte. Sua ajuda é fiel, constante e segura, mesmo quando ainda não é visível. Há um consolo profundo em saber que Deus não apenas observa a distância, mas habita no centro daquilo que ele protege. Sua presença no meio da cidade é a garantia de que nenhuma força contrária terá a palavra final. Mesmo quando a espera parece prolongada, ele continua agindo de forma invisível e eficaz. O silêncio da madrugada não significa ausência, mas preparação para o agir divino. É nessa confiança que o coração aprende a descansar até que a luz se manifeste. Na vida diária, este verso nos ensina que a verdadeira segurança está em viver com Deus no centro. Quando Ele governa nossos pensamentos, decisões e caminhos não são destruídos pelas crises. Podemos atravessar noites difíceis, confiando que amanhã chegará. Deus continua presente, atento e pronto para sustentar aqueles que confiam nele. Para refletir, Deus tem ocupado o centro da minha vida ou apenas as margens? O que hoje ameaça abalar minha confiança? Tenho esperado com fé o tempo da intervenção de Deus? Verso 6. As nações se enfureceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. Este verso amplia o cenário do caos para o nível das nações e dos reinos. Há agitação coletiva, conflitos de poder e instabilidade global. Tudo parece fora de controle, como se a força humana estivesse em choque constante. No entanto, em meio a esse barulho, uma única voz se levanta. A voz de Deus não compete com o caos, ela o silencia. Quando Deus fala, a terra se derrete, revelando a fragilidade de tudo o que parecia sólido. O que se impõe com força humana se desfaz diante da autoridade divina. Este verso mostra que nenhum poder terreno é definitivo. Reinos se movem, estratégias falham e estruturas caem, mas a palavra de Deus permanece soberana. Sua voz não precisa gritar para dominar. Há momentos em que o mundo inteiro parece gritar ao mesmo tempo, exigindo atenção, respostas e reações imediatas. A alma, então, é convidada a discernir qual voz realmente governa a história. Deus não se impõe pelo volume, mas pela autoridade que carrega em si mesmo. Sua palavra atravessa o ruído e alcança o interior de quem confia. É nesse ouvir atento que o coração encontra segurança em meio à instabilidade coletiva. Na vida diária, este verso nos lembra de que o barulho do mundo não anula a voz de Deus. Notícias,
Pressões e conflitos podem gerar medo e confusão. Ainda assim, o Senhor continua falando com autoridade e verdade. Ouvir sua voz exige silêncio interior e confiança. Quando ele fala, o que nos ameaça perde força. Para refletir, que vozes têm dominado meus pensamentos ultimamente? Tenho dado mais atenção ao caos do mundo ou à voz de Deus? O que preciso silenciar para ouvir com clareza o Senhor? Verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este verso reafirma a verdade central do Salmo com uma declaração poderosa de presença. O Senhor dos Exércitos revela Deus como aquele que governa sobre todas as forças, visíveis e invisíveis. Nada escapa ao seu comando, nada foge ao seu controle. Ao mesmo tempo, ele não permanece distante, ele está conosco. Essa presença une poder absoluto e proximidade cuidadosa. Ao chamar Deus de Jacó, o salmista lembra um Deus que se relaciona com pessoas imperfeitas. Jacó foi marcado por falhas, lutas e transformações, e ainda assim foi sustentado pela fidelidade divina. Isso revela que o refúgio de Deus não é reservado aos fortes, mas aos que confiam. O Senhor dos Exércitos se torna abrigo para quem se rende. Há um descanso profundo quando o coração compreende que o Deus Todo-Poderoso escolhe caminhar conosco. A grandeza do Senhor dos Exércitos não diminui sua ternura, mas a revela de forma ainda mais impressionante. Ele não se afasta por causa das nossas limitações, nem nos abandona em meio às lutas. Sua presença constante transforma medo em confiança e solidão em abrigo. É nesse encontro entre poder e proximidade que a fé encontra segurança. Na vida diária, este verso nos convida a lembrar de quem está ao nosso lado. Não enfrentamos batalhas sozinhos, nem caminhamos desamparados. Mesmo quando nos sentimos pequenos diante dos desafios, Deus permanece presente. Confiar nele é descansar sabendo que sua força nos guarda. O refúgio não está na ausência de guerra, mas na presença do Senhor. Para refletir, tenho vivido consciente da presença constante de Deus comigo? Em que momentos esqueço que o Senhor dos Exércitos é o meu refúgio? Como posso descansar mais na fidelidade do Deus que caminha comigo? Verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Este verso é um convite à contemplação consciente do agir de Deus. O salmista chama o povo a parar, olhar e perceber as obras do Senhor ao longo da história. As desolações mencionadas não falam de destruição sem sentido, mas do fim daquilo que se levanta contra a vontade divina. Deus age para encerrar ciclos de violência, orgulho e opressão. Suas obras revelam que ele intervém de forma decisiva no curso da história. Contemplar as obras do Senhor é reconhecer que nada acontece fora do seu domínio. O que para os homens parece perda ou ruína, muitas vezes é o agir de Deus removendo estruturas que não permanecem. Ele desfaz o que ameaça a vida e a justiça. Este verso nos lembra de que Deus não é passivo diante do mal. Sua intervenção, embora às vezes severa aos olhos humanos, carrega propósito e soberania. Há um chamado silencioso nesse convite à contemplação, desacelerar o olhar e alinhar o coração com a perspectiva de Deus. Muitas vezes queremos explicações rápidas, quando o Senhor nos convida a discernimento espiritual. Suas obras não são apenas atos de poder, mas sinais de um governo justo e intencional. Ao observar o que ele faz, somos levados a confiar mais em quem ele é. A contemplação transforma a inquietação em reverência e medo em fé amadurecida. Na vida diária, este verso nos convida a olhar além das circunstâncias imediatas. Somos chamados a perceber o agir de Deus mesmo nos processos difíceis. Nem toda ruptura é derrota, muitas vezes é libertação. Confiar em Deus é aceitar que Ele sabe o que precisa ser removido. Ao contemplar suas obras, aprendemos a confiar mais profundamente em seu governo. Para refletir, tenho parado para perceber o agir de Deus na minha história? Consigo confiar quando Ele remove o que parecia seguro? O que hoje Deus pode estar desfazendo para me conduzir a algo melhor? Verso 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Este verso revela o poder de Deus sobre os conflitos humanos.
As guerras que parecem intermináveis encontram limite diante da sua autoridade. Arcos, lanças e carros simbolizam força, estratégia e confiança militar, mas nada disso prevalece quando Deus decide agir. Ele não apenas interrompe batalhas, ele desmonta os instrumentos da violência. O salmista mostra que a paz verdadeira não nasce de acordos humanos, mas da intervenção divina. Ao quebrar e queimar as armas, Deus remove a fonte do conflito. Ele não trata apenas os efeitos, mas a raiz. Este verso revela um Deus que governa acima da lógica da força e da dominação. Quando ele age, o que sustentava a guerra perde sentido. O poder humano se mostra frágil diante da soberania do Senhor, que estabelece limites onde o homem só vê continuidade do conflito. Há uma sabedoria divina em desarmar antes de pacificar, pois Deus sabe que a raiz da guerra muitas vezes está no coração humano. Ele nos ensina que enquanto confiarmos em nossas próprias forças, o conflito encontrará espaço para continuar. Ao quebrar as armas, o Senhor nos convida a abandonar a lógica da violência e do controle. Sua paz não nasce da superioridade, mas da rendição. É nesse despojamento interior que a alma começa a experimentar descanso verdadeiro. Na vida diária, este verso nos lembra de que Deus também age nas guerras interiores. Há lutas que tentamos vencer com nossas próprias armas, mas que só cessam quando entregamos o controle ao Senhor. Ele nos convida a depor defesas, estratégias e resistências. Quando confiamos em Deus, Ele traz paz onde antes havia conflito. A verdadeira vitória começa quando deixamos Deus agir. Para refletir, que guerras interiores ainda tenho tentado vencer sozinho? Em que tenho confiado mais do que na intervenção de Deus? O que preciso entregar para que o Senhor traga paz verdadeira ao meu coração? Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Este verso é um chamado direto e profundo ao coração humano inquieto. Deus não começa exigindo ação, mas silêncio interior. Aquietar-se não é desistir, é reconhecer limites. É parar de lutar contra o que não se controla e permitir que a verdade divina se imponha sobre o medo. Aqui, Deus se revela não como alguém que precisa provar seu poder, mas como aquele que simplesmente é. Saber que Ele é Deus significa aceitar sua soberania acima das circunstâncias. Quando as nações se agitam e a terra parece instável, Deus afirma que continua exaltado. Nada o desloca do trono. Este verso nos lembra de que a ansiedade nasce quando tentamos ocupar um lugar que nunca foi nosso. A paz surge quando reconhecemos quem governa todas as coisas. Há momentos em que Deus nos chama a parar não para nos enfraquecer, mas para nos alinhar com a sua verdade. O silêncio diante dele não é vazio, é um espaço onde a alma reaprende a ouvir. Quando cessamos a tentativa de controlar tudo, damos lugar à confiança. Nesse descanso consciente, o coração é reordenado. É ali que a presença de Deus se torna mais perceptível e transformadora. Na prática, este verso nos convida a interromper o ruído interior. A fé amadurece quando aprendemos a descansar no caráter de Deus, não apenas em suas intervenções. Mesmo antes da mudança exterior, o coração encontra segurança ao lembrar quem Deus é. Aquietar-se é um ato de confiança profunda. Saber que Ele é Deus é o alicerce da verdadeira paz. Para refletir, o que hoje tem impedido meu coração de se aquietar diante de Deus? Em que áreas da minha vida ainda tento controlar o que pertence ao Senhor? O que muda quando escolho confiar que Deus continua exaltado acima de tudo? Verso 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo se encerra reafirmando uma verdade que sustenta toda a mensagem. Deus não governa à distância. O Senhor dos Exércitos, aquele que comanda forças visíveis e invisíveis, declara sua presença no meio do seu povo. Não estamos sozinhos nas batalhas, nem abandonados nos dias de tensão. A presença de Deus transforma medo em segurança e fragilidade em firmeza interior. Ao chamar Deus de Jacó, o salmista nos lembra de que ele se relaciona com pessoas reais, marcadas por falhas, lutas e processos. Jacó não foi perfeito, mas foi escolhido, acompanhado e transformado. Este verso afirma que o mesmo Deus que sustentou Jacó ao longo de sua jornada continua sendo refúgio para todos que confiam nele.
Sua fidelidade atravessa gerações. Há uma segurança profunda em saber que a presença de Deus não depende do nosso desempenho, mas da sua fidelidade. Ele permanece conosco nos avanços e também nos processos lentos e difíceis. Mesmo quando falhamos em perceber sua ação, Ele continua sustentando cada passo. A consciência dessa presença constante fortalece o coração cansado. É nela que aprendemos a descansar sem medo do caminho à frente. Viver este verso no dia a dia é caminhar com a consciência de que não enfrentamos nada sozinhos. Quando a pressão aumenta, lembrar que o Senhor está conosco muda nossa postura interior. Refugiar-se em Deus é decidir não fugir da realidade, mas enfrentá-la ancorado na presença divina. Onde Deus está, o medo não governa. Onde Ele é refúgio, a alma encontra descanso. Para refletir, tenho vivido como alguém que realmente acredita que Deus está comigo? Onde tenho buscado refúgio quando o coração se sente ameaçado? O que muda na minha fé ao lembrar que o Deus que me guarda é fiel e presente? Podemos concluir que o Salmo 46 nos conduz a um lugar de descanso que não ignora o caos, mas o atravessa com fé. Ele não promete ausência de terremotos, guerras ou abalos, mas garante a presença constante de um Deus que permanece inabalável quando tudo ao redor treme. Cada verso nos ensina que a segurança verdadeira não nasce da estabilidade das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor reina soberano sobre elas. Quando o mundo perde o eixo, Deus continua sendo o centro firme da história e da nossa esperança. Ao longo deste salmo, aprendemos que confiar em Deus é um exercício diário de rendição. Não se trata de negar o medo, mas de escolher onde ancorar o coração quando ele surge. O Senhor é apresentado como abrigo seguro, fonte de força e presença constante em tempos de aflição. Essa verdade nos chama a parar de lutar contra o inevitável e a descansar na certeza de que Deus age mesmo quando não vemos, governa mesmo quando não entendemos e sustenta mesmo quando nos sentimos fracos. Ao final dessa meditação, somos convidados a aquietar a alma, soltar o peso do controle e descansar na fidelidade divina. O Salmo 46 nos chama a confiar, a silenciar o medo e a reconhecer que o Senhor dos Exércitos caminha conosco. Ele é refúgio presente, força constante e paz acessível mesmo nos dias mais intensos. Que essa verdade transforme nosso interior, fortaleça nossa fé e nos ensine a viver com coragem, serenidade e plena confiança naquele que jamais perde o controle. Agora que compreendemos o significado de cada versículo do Salmo 46, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias, permitindo que essa mensagem de refúgio, presença e soberania divina penetre ainda mais fundo no seu coração. Leia cada verso como um lembrete de que Deus é abrigo seguro em meio ao caos, força constante nas adversidades e governo absoluto quando tudo parece fora de controle. Reflita diariamente sobre a certeza de que o Senhor está presente, reina acima das nações e sustenta seu povo com fidelidade inabalável. E para selarmos essa mensagem em nosso coração, te convidamos a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 46. Volte a ela sempre que o medo tentar dominar, quando o coração estiver agitado ou quando a alma precisar reaprender a aquietar-se diante de Deus. Lembre-se de que o Senhor dos Exércitos está conosco, é refúgio presente nas tribulações e permanece exaltado sobre toda a terra. Que este salmo seja um guia para viver com confiança, descanso interior e fé firme naquele que governa todas as coisas. Oração inspirada no Salmo 46. Deus Todo-Poderoso, nosso refúgio e fortaleza, quando a terra treme dentro de nós e ao redor de nós, nós nos lembramos de quem Tu és. Tu permaneces firme quando tudo parece instável, presente quando o medo tenta nos isolar, soberano quando nossas forças falham. Aquieta o nosso coração inquieto, silencia as vozes que gritam ansiedade e ensina-nos a descansar na Tua presença. Que a nossa alma aprenda a confiar mais no Teu caráter do que nas circunstâncias. Tu és Deus antes, durante e depois da batalha. Quando os pensamentos se agitam como mares revoltos e as notícias do mundo nos fazem vacilar, lembra-nos que o Senhor dos Exércitos está conosco. Tu não és um abrigo distante, mas um refúgio presente, acessível, real. Sustenta-nos quando não sabemos o próximo passo, fortalece-nos quando nos sentimos pequenos e guarda-nos quando o medo tenta governar. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer ameaça. Que a certeza de que Tu reinas acalme cada parte do nosso interior.
Ensina-nos a aquietar-nos diante de Ti e a reconhecer que só Tu és Deus. Livra-nos da ilusão do controle e conduz-nos ao descanso da confiança plena. Que aprendamos a parar, a respirar e a entregar tudo em Tuas mãos. Exalta-te em nossa vida, em nossas decisões, em nossos silêncios e em nossa fé. Que o Salmo 46 não seja apenas uma leitura, mas uma experiência viva em nosso coração. Permanece conosco, Senhor, hoje e sempre, pois em Ti a nossa alma encontra paz. Em nome de Jesus, amém. Agora quero reforçar o convite que fiz no início. Se esta mensagem edificou sua vida, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus é refúgio, força e presença constante em meio ao caos, e que Ele continua soberano quando tudo parece instável. O Salmo 46 nos mostra que o Senhor governa acima das nações, permanece inabalável quando a terra treme e está conosco em todas as batalhas. Ele nos ensina a aquietar o coração, a confiar plenamente em sua soberania e a descansar na certeza de que Ele reina sobre todas as coisas. E antes de encerrar, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu pedido de oração nos comentários. Será uma alegria interceder por você. Que Deus renove suas forças, firme seus passos, reacenda a esperança no seu coração e acompanhe cada detalhe da sua jornada. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, sua família e seus negócios.